Boa noite. Muito bom ter você novamente com a gente para esse tempo de adoração, esse tempo de celebração. E eu quero, antes de orar nesse começo de conversa, para entrando no seu quarto, aonde você ou da onde você estiver assistindo, aí na sala da sua casa, ler um livro do meu livro Fez Tudo. O tema é Amanhecer. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todas as manhãs se renovam. Profeta Jeremias, no livro de Lamentações. Ainda bem que o lamento do profeta se manifesta em um grito de esperança. Deve ser muito triste levantar logo cedo e já ser consumido pela angústia do desespero, pela dor da falta de expectativa, pela ansiedade do que pode acontecer ou pelo medo do que não pode acontecer. Sentimentos mal resolvidos, situações estressantes e complicadas, sem saber o que fazer. Deve ser horrível ter o coração tomado pela dor da perda, por tristeza acumulada, pelo ranço da decepção e da frustração. O lamento do profeta, a dificuldade da situação, expressar possibilidades, que são movimentos diferentes da contrariedade, pois os caminhos podem ser refeitos, relacionamentos podem ser reiniciados e a trajetória pode ser escrita como um lamento do profeta, do tamanho da opressão sobre ele não se deixa consumir. O que o sustenta da misericórdia de Deus, que antes de tudo protege dele mesmo. Sim, porque antes de qualquer mudança do lado de fora, é preciso que do lado de dentro sejamos tocados e transformados. Se não acontecer primeiro dentro da gente, não tem como acontecer do lado de fora. Este é o grande desafio para cada dia. Construir e iniciar novas temporadas da existência só é possível tomar conta da gente. Fico com o profeta. Está vivo e por isso é plenamente possível viver. É uma redundância necessária. Se estamos vivos, devemos viver. E o que nos possibilita isso é renova todas as manhãs. Nos renovarmos também com este lamento e faço coro aos que, como ele, têm suas lágrimas enxugadas, gritam, mas conseguem conversar com as suas almas, clamam, mas sabem descansar gigantes do Senhor da história. Descansar. Quero convidar. Senhor, nesse momento, nós queremos descansar no Senhor. O dia está se findando, mas desde logo amanheceu o dia, a tua misericórdia se renovou. Talvez muitos dos que nesse momento estejam cansados, amedrontados. Seja qual for a dificuldade, que a presença do Senhor possa trazer renovação, renovação da esperança, renovação da fé, renovação, Senhor Deus, emocional, mas uma mudança de expectativa para o próprio problema, para a situação, que sendo colocada por si só, porque o Senhor é que muda todas as coisas e transforma. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa esse jovem, abençoa essa mãe, abençoa essa mulher, abençoa esse pai, abençoa esse homem, abençoa esse adolescente, e fale ao nosso coração, no precioso e poderoso nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você, mais uma vez, eu digo, é muito bem-vindo. Vamos em seguida, o nosso convidado, Jeremias, muito conhecido da nossa comunidade, e ele
que vai trazer a reflexão. Ao final da sua mensagem, a gente vai você. Até já. Olá, boa noite. Muito bom ter você com a gente mais um domingo. E hoje nós estamos juntos para adorar, para louvar o nome do nosso Deus. E quero convidar você para continuar nessa adoração cantando junto com a gente. Ok? Vamos louvar por meio das canções agora. É tão bom louvarmos ao Deus de toda graça. Juntos bendizemos a quem é nossa força. E assim festejarmos com toda alegria o prazer de estarmos sua companhia. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É tão bom cantarmos, usando a voz e a vida, juntos celebrarmos seu amor sem medida, para proclamarmos razão da esperança que experimentamos andando em sua presença. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Nossa resposta é nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Essa alegria que a gente sente quando nos aproximamos de Deus não é uma alegria exclusivamente nossa, não é exclusivamente minha, ou da Luana, ou do Eduardo. É de todo aquele que um dia encontrou a pessoa do Senhor Jesus e o reconheceu como Senhor e Salvador de sua vida. E essa experiência, ela é uma experiência de muita gente, em todo lugar. E essa canção fala a respeito desse povo lindo, maravilhoso, resgatado pelo sangue de Jesus, e que se reunirá, e que já tem se reunido diante do autor da vida, o Rei dos Reis. E todos cantarão, e todo joelho se dobrará,
diante da sua presença. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Muito além de mim, maior
muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nada seríamos de nós sem o Senhor. Não teríamos ar para respirar, não teríamos para onde ir se não fosse o Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento de louvor, por esse momento que temos a oportunidade de te cultuar, de te adorar, de te bendizer, ó Pai, porque só Tu és santo, Deus, e o Senhor merece todo o nosso louvor, o melhor de nós. Então, ó Pai, esteja falando com a gente, Deus, continue falando com a gente no decorrer desse culto, ó Pai, através da palavra, neste momento, que o Senhor possa ser o centro da nossa vida, que o Senhor possa ser o condutor da nossa vida, ó Pai, em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por Teu amor, pela Tua graça e bondade para conosco. Obrigado mais uma vez por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Lobos, em São Paulo. Que alegria mais uma vez poder compartilhar a palavra do Senhor e por isso agradeço imensamente ao Reverendo Albert por este convite tão precioso, tão importante para mim. Me alegra muito estar com os irmãos neste domingo em que nós cultuamos e adoramos o nosso Senhor. Bom, para a nossa reflexão, eu quero ler com os irmãos um texto que está no livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículos 19 e 20. Neemias capítulo 2, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos e trabalharemos na reconstrução do muro. Mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Que Deus assim nos abençoe na leitura desta palavra e também no trabalhar do Espírito Santo em nossos corações. Vamos orar? Senhor, esta é a Tua palavra que atravessa os séculos, ó Pai, e agora chega aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Fala-nos como o Senhor tem falado no decorrer da história. Nós temos fome e sede da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se dedicar, começar um empreendimento gera desconforto, gera ansiedade, gera expectativa, gera preocupação. Ainda mais se nós sabemos da importância ao qual estamos nos dedicando a esse empreendimento. Quando lidamos com empreendimento, com qualquer empreendimento que seja, qualquer trabalho que vamos desenvolver, já temos que ter a ciência de que situações adversas acontecerão no caminho. Notícias ruins vão chegar. E quando nós falamos de notícias ruins, a história de Neemias, esse livro começa com uma história ruim. Para nós entendermos, começa com uma má notícia. Para nós entendermos um pouco do livro que estamos lendo, Neemias é o penúltimo livro histórico do Antigo Testamento. Ele descreve a reconstrução dos muros de Jerusalém, que foram destruídos, que foram invadidos pelos babilônios. Ele demonstra, do decorrer da caminhada, preocupações com as ameaças externas que a liderança, que o povo vai sofrer enquanto está trabalhando. E ele também registra o combate com as influências internas.
que todo empreendimento tem que lidar muitas vezes não apenas com o problema que vem de fora, os ataques que vêm de fora, mas os problemas que se criam dentro. Para entender então, vamos compreender um pouco o contexto que esse livro se encontra. Primeiramente, nós temos ali o Reino Unido, até Salomão, temos um único reino. No entanto, esse reino vai se dividir. 10 tribos do norte, será as tribos de Israel, né, governada por Jeroboão, da tribo de Efraim, e depois eles serão deportados pelos assírios por volta de 740 anos de Cristo. E o outro reino será o reino do sul. O reino do sul que é chamado de Judá. E Judá terá o seu rei, Roboão, né, filho de Salomão. E então eles serão deportados justamente agora, nesse momento dessa história de Judá, quando os muros são derrubados por volta de 609 a.C. Então, o que nós temos aqui não tem a ver com as outras 10 tribos, mas tem a ver com a tribo de Judá, com a cidade de Jerusalém, cujos muros foram derrubados. Essa história que nós estamos lendo, nesse momento, na vida de Neemias, 90 anos antes, 95 anos antes, Zorobabel recebeu a incumbência do rei sírio para ir reconstruir a cidade, para reconstruir o templo. Zorobabel não alcançou o êxito. Depois desses 90 anos antes, né, contamos aí por volta de 70 anos, mais ou menos, Esdras vai para Jerusalém também buscar a reconstrução do templo. E então, esse momento em que Esdras está reconstruindo, começa a reconstruir 15 anos depois, mais ou menos, é que Neemias entra na história no texto em que nós estamos lendo. Então veja que por mais de 95 anos, havia tentativa de se reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias então, nesse momento agora, ele é o copeiro de Artaxerxes. Nós vamos ver isso no capítulo 1. E como copeiro de Artaxerxes, né, o rei babilônio, ele tem ali uma incumbência importante. Ele experimenta a comida do rei para que o rei não seja envenenado. Então é um cargo de confiança. De certa maneira, Neemias está até numa situação boa, não é? Morando no palácio. É claro que a situação é desconfortável, porque se envenena um rei, Neemias vai experimentar a comida e a bebida e vai morrer, né? Mas ele está próximo do rei. E então o capítulo 1 eu disse que a história começa com uma má notícia. Porque no capítulo 1 diz que Hanani, irmão de Neemias, sai de Jerusalém e vai até onde Neemias está, cerca de 600 quilômetros. E Neemias então pergunta, como está o povo lá em Jerusalém? E Hanani, o irmão de Neemias, vai dizer, olha, o povo está numa situação vergonhosa, estão sendo humilhados, os muros foram derrubados, qualquer um entra na cidade, invade a cidade e oprime o povo. Então, Neemias, a partir desse momento, tem um despertar no seu coração. Neemias tem um despertar no seu coração. E o texto diz que Neemias chorou por vários dias. E Neemias jejuou e orou por vários dias. E aí, meus irmãos, é exatamente aqui que eu quero iniciar a nossa caminhada nessa noite. A nossa caminhada, a nossa reflexão sobre as posturas de Neemias diante das más notícias. A má notícia chegou. E Neemias, quando recebe a má notícia, ele não entra em desespero. Neemias entra num estado de tristeza. E aí eu quero falar exatamente sobre isso. Há uma diferença muito grande entre desespero e lamento e choro. Neemias chorou, Neemias lamentou, Neemias foi para a presença do Senhor. Chorar é necessário, chorar faz parte. Às vezes a gente fala assim, mas por que você está chorando por causa disso? Ou então alguém nos fala, mas você está chorando por causa disso? Quero dizer para vocês que quando nós dizemos não para as nossas filhas lá em casa, ou quando corrigimos as nossas filhas, a correção dói. Né? Já diz lá em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 4, que a correção, no primeiro momento, ela não é agradável, ela dói. E aí então, as nossas filhas choram, e nós dizemos, olha, chorar é o seu direito, você tem direito de chorar, porque você foi frustrada, porque não saiu do seu jeito, porque você foi corrigida. Então, quando recebemos uma notícia ruim, é natural que choremos. Agora, há uma diferença entre chorar e entrar em desespero.
Porque quando entramos em desespero, corremos o risco de tomar posturas e decisões que vão nos prejudicar mais ainda. E Neemias faz exatamente isso. Ele chora e ele ora. Ele ora. Meus irmãos, a oração tem sido chamada a maior força da terra. Oração. Então, em vez do desespero, vamos correr para a oração. John Bunyan, escritor de um dos livros mais lidos no mundo, Peregrino, ele diz o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então a oração é melhor que ela seja com choro, que ela seja com sinceridade, que ela seja um rasgar mesmo do coração, do que uma oração que não transparece a realidade do nosso coração. Robert Law, um pastor americano da Pensilvânia, ele disse assim: a oração é um instrumento poderoso não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Veja então que a oração ela nos aproxima da vontade de Deus, a oração ela nos encaixa na engrenagem da vontade de Deus. João Calvino, o reformador, diz que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Está vivendo aflição? Vai para a oração. Está vivendo angústia? Vai para a oração. E por fim, pastor presbiteriano brasileiro André Aloísio diz: a oração é o meio escolhido por Deus para realizar os seus propósitos soberanos através de homens submissos. Veja, a oração é um instrumento escolhido por Deus para realizar os seus propósitos soberanos através de homens submissos. Então é exatamente isso que o Senhor está operando na vida de Neemias. O Senhor leva Neemias a orar, e através dessa oração Deus começa a trabalhar na vida de Neemias. E sobre essa oração de Neemias, eu quero chamá-los a atenção para o que Neemias fez na sua oração. Primeiramente, Neemias reconheceu a grandeza de Deus, porque lá no versículo 5, ele vai dizer: Senhor, Tu és grande e temível, fiel é a aliança, misericordioso é o Senhor. Ou seja, Neemias reconhece quem é Deus. O Senhor é grande, o Senhor é temível, o Senhor é soberano. A situação que eu estou vivendo aqui ela é descontrolada, o sentimento que eu estou tendo é de impotência, mas o Senhor é grande e temível. Nós podemos lembrar de Isaías capítulo 6, quando Isaías diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, o grande rei Uzias, morreu o rei. E quando o rei morre, há uma carência, há um medo, o líder morreu. No entanto, Neemias diz que no ano da morte do rei Uzias, ou seja, estávamos fragilizados com a morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e num sublime trono. O que Isaías está dizendo? O trono do rei estava vazio, a liderança do rei estava ausente, a referência de força do rei estava ausente. No entanto, no alto e no sublime trono estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, onde os seus serafins estavam entoando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então Neemias no capítulo 5 está dizendo isso: Senhor, o Senhor é grande e temível. A situação saiu do controle, mas o Senhor não saiu do controle. O obstáculo é grande, mas o Senhor, Deus, o que é um obstáculo para o Senhor? E aí, meus irmãos, como lidar com esse sentimento de impotência? Esse sentimento de impotência se dá na oração, porque nós olhamos para a onipotência de Deus quando nos deparamos com a nossa impotência. Abraham Lincoln confessou: tenho sido levado muitas vezes a ajoelhar-me pela convicção esmagadora de que eu não tinha outra saída. Minha própria sabedoria e a dos meus colegas pareciam insuficientes para o dia. Veja, Abraham Lincoln está dizendo: olha, eu tenho sido levado a dobrar os meus joelhos diante de situações em que eu e os meus colegas, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento parece impotente. Não existe outro caminho senão a oração. Segundo fator importante na oração de Neemias é que Neemias reconheceu o seu pecado. Neemias reconheceu o pecado do povo. Neemias reconheceu a consequência porque eles estavam vivendo aquilo. No versículo 6, ele diz: estejam os teus ouvidos atentos e os teus olhos abertos para atender a súplica
do teu servo dia e noite, porque eu suplico pelos pecados do teu servo e pelos pecados de Israel, que nós cometemos contra ti, eu e a casa do meu pai. Ou seja, Neemias está decepcionado com ele também. Neemias está dizendo, Senhor, o que nós estamos vivendo, que Jerusalém está vivendo, tem a ver com as nossas ações, tem a ver porque nós desobedecemos o Senhor, nós pecamos contra o Senhor, nós deixamos os teus estatutos. E meus irmãos, arrependimento para restauração, a gente está falando de uma história de restauração, não é apenas a restauração dos muros, mas é a restauração do templo, é a restauração da espiritualidade de Judá. E quando a gente fala de restauração, não tem como falar de restauração sem arrependimento. E arrependimento tem a ver com uma decepção consigo mesmo. O pastor americano Aiden Tozer, ele disse, é impossível alguém se arrepender de fato sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. Ou seja, quem se arrepende se decepciona consigo. E Neemias está decepcionado porque ele pecou, porque a casa do seu pai pecou, porque Israel pecou. John Stott, britânico, a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Meus irmãos, então, o pecado, o que ele faz? Ele traz tristeza. Mas quando nós rejeitamos o pecado, a alegria e a força que vem do Senhor, que está lá no Salmo 51:12, ela nos faz transbordar. Neemias está experimentando primeiramente uma restauração na sua vida. Deus começa a agir através de Neemias, e Deus vai agir em Neemias, no empreendimento que será feito, mas Deus primeiro trata o coração de Neemias. Neemias voltando a entender quem é o soberano, quem é Deus, quem é o governante de todas as coisas, e reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o que precisa ser tratado no seu coração. Então Neemias, depois dessa oração, permanece em silêncio. E aí a gente vai aprender com Neemias aqui a esperar o momento de agir, a esperar o momento de falar. Neemias ficou em silêncio, e então no capítulo 2, um dia ele está servindo na presença do rei, a rainha está junto, e o rei percebe que Neemias está triste, e o rei pergunta por que Neemias está triste, se ele não está doente, só pode ser tristeza de alma, e Neemias vai dizer, olha, realmente eu estou triste de alma, porque como pode eu ficar alegre se o meu povo lá em Jerusalém está sendo humilhado? O rei pergunta, o que você quer? Eu quero que o Senhor então me dê autorização para eu ir lá e reconstruir os muros. Veja, agora Neemias está respondendo ao chamado. Neemias já foi tratado do seu coração, está respondendo ao chamado. E o rei diz, quanto tempo isso vai durar? E ele dá um prazo. O rei, então você está autorizado. Neemias vai dizer, ok, mas eu preciso de cartas de autorização para passar pelos outros governantes. Eu preciso também de material para construir, para reconstruir. Então o rei concede a Neemias, e Neemias vai. Neemias então se prepara para o empreendimento. Onde que tudo isso começou? Começou com uma notícia má, mas uma notícia má que foi respondida com oração, uma notícia má que foi respondida com jejum, uma notícia má que foi respondida com choro, com lamento na presença de Deus. É assim que a gente lida com notícias más. É assim que o cristão é chamado para lidar com notícias más. É com jejum, com oração, com choro. É direito chorar. É um direito chorar. Mas não entrar em desespero. Porque entrar em desespero é dizer que o Senhor não tem controle sobre as coisas. E Deus tem. E Neemias nos ensina isso. Então Neemias no capítulo 2 começa a conversar. Primeiramente ele faz um reconhecimento noturno na cidade sem falar nada. Depois ele chama a liderança. E ele diz, olha, é assim que nós vamos fazer. E eles começam a trabalhar. E aí, meus irmãos, esse é o segundo capítulo da nossa jornada. O primeiro capítulo fala de responder às más notícias. Como que respondemos às más notícias? Com oração, com jejum, com choro. Respondemos às más notícias adorando, reconhecendo quem Deus é. Respondemos às más notícias reconhecendo quem nós somos, impotentes, pecadores, mas carentes da graça do Senhor. Mas agora Neemias vai ter que lidar com o segundo momento do empreendimento. O primeiro momento do empreendimento, que eu já falei, é ter que lidar com más notícias no meio do caminho do empreendimento. O segundo momento é ter que lidar com opositores, com a oposição. Como lidar com opositores? Neemias está engajado, Neemias teve a confirmação daquela obra, Neemias teve a confirmação pela vida do rei, mas agora se levanta Sanbalate, Tobias e Gesem, que também são líderes, que também têm uma potência bélica.
que também tem homens ao seu serviço que são guerreiros, que também têm força para invadir outras cidades. São principalmente voltados para a região de Samaria. Então Sanbalá, Tobias e Gesem começam a ridicularizar, começam a ameaçar Neemias. Veja então qual é a resposta de Neemias. Primeiramente, o Senhor dos céus é que nos dará bom êxito. Nós vamos trabalhar na reconstrução do muro. Responder às más notícias, já falamos. Como vamos responder aos opositores? Primeiramente, sabe como que nós respondemos à oposição? Respondemos à oposição como Jeremias. Vamos atribuir a Deus a obra e o seu cumprimento. Vamos atribuir a Deus o resultado, o êxito da obra e o seu cumprimento. Ele diz o seguinte: o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Não é na força do nosso braço. Lá em Jeremias capítulo 29, abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e me conhecer, pois eu sou o Senhor, ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois dessas coisas eu me agrado. Ou seja, não é na força do nosso braço, não é na força da nossa sabedoria, não é na nossa riqueza que as coisas acontecem. E Neemias então responde dessa maneira aos opositores: olha, vocês estão dizendo que não vai dar certo, vocês estão dizendo que os muros não serão levantados, vocês estão dizendo que essa missão vai ser um fracasso. Olha, eu quero dizer para vocês que se vai ser um fracasso ou não, se vai ser um sucesso ou não, não cabe a nós. É Deus o Senhor dessa obra. E lá em Filipenses capítulo 1, 6, quando Paulo está falando de salvação, quando Paulo está falando de restauração de vidas, quando Paulo está falando de conversão de pessoas, quando Paulo está falando de pessoas que foram tiradas das trevas, quando Paulo está falando de pessoas que foram tiradas do lamaçal e foram trazidas para o reino do Senhor, da sua luz, do seu Filho, se tornaram propriedade exclusiva de Deus, Paulo diz: aquele que começou a boa obra há de terminar. Ou seja, até mesmo na transformação da vida, eu não converto ninguém, você não converte ninguém. Qual é o nosso papel? Nosso papel é proclamar o Evangelho. Quem quebranta coração, quem transforma coração, quem renova, quem restaura a vida, quem restaura família, quem restaura casamento, quem restaura é Deus. O bom êxito pertence a Ele. Então lidar com oposição é isso. Lidar com oposição é dizer: olha, é o Senhor o responsável por essa obra. Lá em Números capítulo 14, nós vamos pegar os 12 espias que foram vigiar a terra prometida. 10 voltam contaminados com o tamanho dos gigantes que tinham lá. Eles até nem lembram mais tanto das coisas boas. Eles dizem: olha, a terra é boa, mas tem tantos gigantes lá que é frustrante. E vai ser um fracasso entrarmos lá. Não sei nem por que o Senhor nos trouxe aqui. E começam a querer inflamar o povo. Josué e Caleb se levantam no meio do povo, Josué e Caleb, e olha a resposta que eles dão. Diz assim: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Nós vamos entrar e conquistá-la. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam o leite e o mel, e Ele nos dará. Somente, somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Somente, israelitas, não sejamos rebeldes contra o Senhor. Veja, 10 voltaram contaminados e 12 diz o seguinte: a terra é boa, o Senhor disse que é para nós entrarmos e tomarmos essa terra. Se o Senhor se agradar, Ele nos dará a terra. Vamos cumprir a missão que o Senhor nos deu. O bom êxito pertence a Ele. Os opositores vão dizer isso para você: viu, para com essa missão, para com esse empreendimento. Eu acho que isso não vai dar resultado. Você começa um projeto social, um projeto de construção de templo, um projeto de plantação de igreja, e logo vem os opositores dizer: olha, o que você está querendo? O que você está querendo? Está querendo se rebelar? É isso que Sanbalá, Tobias e Gesem disseram. E eles não estavam se rebelando, porque eles tinham autorização do rei. Jogaram com mentira. Por isso Neemias diz: a obra não é nossa.
o bom êxito pertence ao Senhor. Segundo, como lidar com opositores? Dispondo-se a trabalhar. Dispondo-se a trabalhar. No capítulo 4 de Neemias, versículo 6, no capítulo 4, versículo 6, Neemias vai dizer o seguinte, que o muro foi reconstruído, depois que eles estão trabalhando, diz que o muro foi reconstruído até a metade porque o povo tinha ânimo para trabalhar, disposição para servir. Meus irmãos, Deus se agrada de um coração que está disposto a servir, que está disposto a ir. Assim como depois que ele tratou o coração de Isaías, ele diz, e agora? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E Isaías vai dizer, envia-me a mim. Então, quando nós estamos no empreendimento, temos que primeiramente, para lidar com os opositores, lidar com os opositores é da seguinte maneira, o êxito pertence ao Senhor, o meu papel aqui é servir, o meu papel aqui é trabalhar, o meu papel aqui é investir, o meu papel aqui é depositar o meu coração nessa obra. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 23, ele vai dizer, faço tudo por causa do Evangelho, a fim de me tornar um cooperador com ele. O que Paulo está dizendo? O Evangelho, a explosão do reino, o Evangelho, ele vai avançar. Jesus, em Mateus capítulo 16, vai dizer isso aos discípulos quando ele pergunta, quem dizem que sou eu? Alguns dizem que é Elias, outros dizem que sou Jeremias. Não, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado Pedro, porque não foi a carne que te revelou, mas foi o Pai que te revelou. E te digo que sobre esta pedra, e aí nós temos as interpretações, mas sobre esta confissão de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por muito tempo eu pensei que a igreja estava na defensiva e as portas do inferno estavam vindo para cima da igreja, e que a igreja ia prevalecer. Mas na verdade é o contrário. É o Senhor Jesus que envia a sua igreja. E quando ele envia a sua igreja, então a sua igreja, ela marcha em frente ao inimigo. Ela marcha para o confronto. Ela marcha para ganhar território. E as portas do inferno querem fechar o território. E Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. A sua igreja vai arrebentar com as portas do inferno. Então, o que eu preciso? É disposição para trabalhar. Por isso então que Paulo está dizendo, olha, as portas do inferno vão ser destruídas pelo avanço da igreja. O reino de Deus, o Evangelho, vai para frente. Agora eu faço tudo por causa dele. Eu faço tudo o que for preciso por causa do Evangelho. Porque eu quero me tornar um cooperador. Um cooperador. Eu quero cooperar. Eu quero ter esse privilégio. Eu sou privilegiado por ser chamado. Então, quando nós estamos lidando com opositores, a gente tem que, primeiramente, atribuir a Deus, a obra é do Senhor. A obra não é minha. A igreja é do Senhor. A igreja não é minha. Você que é empresário, a empresa não é minha. Consagre a tua empresa ao Senhor. Faça a tua empresa servir ao Senhor. Fala, Senhor, eu montei, eu construí, estou construindo essa empresa, mas eu quero que essa empresa sirva ao Senhor. Eu não quero que essa obra seja minha, eu quero que essa empresa tenha uma finalidade nas tuas mãos. E aí você vai poder dizer, não, a empresa é do Senhor, a sua casa é do Senhor, os seus empreendimentos, quer nos estudos, na escola, na faculdade, é do Senhor. Os opositores virão e você vai poder dizer, mas isso pertence ao Senhor, não pertence a mim. O meu papel aqui é trabalhar. Disposição, desejo de servir, desejo de caminhar, desejo de experienciar as coisas do Senhor, as coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Certa vez, um casal conversando com um outro casal de missionários e viram a dificuldade que aquele casal passou nas missões, as dificuldades que os seus filhos também passaram juntos. E esse casal disse, nós queríamos muito ser missionários, mas não queríamos que os nossos filhos passassem pelo que os seus filhos passaram. E o casal de missionários disse o seguinte, olha, com toda a sinceridade do coração, não impeça os seus filhos de verem a glória do Senhor. Veja, o casal está olhando para os problemas que os filhos passaram, mas os pais estão olhando para o que eles experimentaram da glória de Deus, em estarem servindo ao Senhor,
porque tiveram disposição para servir. Meus irmãos, como lidar com os opositores? Atribuindo a Deus a obra, se dispondo para trabalhar, mas por último, focar naquilo que Deus tem confirmado. Focar naquilo que Deus tem confirmado. No capítulo 6, quero ler com os irmãos, o capítulo 6 de Neemias diz assim, 6:1, quando Sambalate, Tobias e Gesem, veja, eles estão lá, desde o capítulo 2, estamos no capítulo 6, Sambalate, Tobias e Gesem estão ali, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: olha, Neemias, vem se encontrar conosco aqui num povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tentando me fazer o mal. Por isso eu lhes enviei uma mensagem como resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que eu vou parar a obra para encontrar com vocês? Meus irmãos, o opositor, e principalmente Sambalate, Tobias e Gesem, usaram de uma estratégia. Qual foi a estratégia que eles usaram? A estratégia do escárnio. Ridicularizaram a obra, ameaçaram com violência, tentaram desanimar, e eu vou dizer para vocês por que eles fizeram isso. Sambalate sabia que Jerusalém, se Jerusalém fosse fortificada, se Jerusalém fosse restaurada, Samaria perderia a sua potência econômica. Por quê? Porque todos prefeririam fazer negócio em Jerusalém. Porque uma das principais estradas que ligavam o vale dos rios Tigre e Eufrates passava por Jerusalém. Então, se Jerusalém estivesse protegida, era mais seguro para os comerciantes irem para Jerusalém do que irem para Samaria. Então, por isso que Sambalate estava, junto com Tobias, junto com Gesem, estava fazendo esse tipo de ameaça. Então, eles partem para quê? Partem para a ridicularização, para o escárnio, para a tentativa do desânimo. E eles não conseguem, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha a última estratégia. Neemias, vem conversar com a gente quer ter um diálogo. Estou parafraseando aqui, mas assim, Neemias, vamos fazer as pazes, vamos amenizar um pouco, vamos distensionar esse ambiente. Neemias diz, eles estavam intentando mal contra mim, estavam tramando mal contra mim. E olha a resposta para os opositores. A resposta para os opositores: eu estou num projeto. Não posso parar para dar atenção para vocês. Por que eu vou parar a obra de Deus para dar atenção para vocês? Meus irmãos, quer lidar com o opositor? Foca naquilo que Deus colocou no teu coração e foca na obra que o Senhor está te incumbindo. Não gaste energia com os opositores. Na força do seu braço. Não gaste energia, vou lá discutir com eles, vou lá bater boca com eles, não, vou colocar esses opositores no lugar deles. Não, meus irmãos, não. O Senhor te chamou para trabalhar. O Senhor te chamou para agir através da sua vida. Qual é a missão? É um projeto social que servirá para pregar o Evangelho? É a plantação de uma igreja? É a sua empresa? É a sua faculdade que você quer consagrar a sua profissão ao Senhor? É o seu chamado missionário? É a sua vida cristã? É a sua família que você quer restaurar? E algumas pessoas estão dizendo para você: não tem mais jeito. Essa pessoa não vai mudar. O teu esposo não vai mudar. Tua esposa não vai mudar. Os teus filhos não vão mudar. Ou então, olha, teu ex-esposo não vai mudar. Tua ex-esposa não vai mudar. Vocês vão reatar. Para você lidar com esses opositores, você precisa focar naquilo que Deus tem confirmado no teu coração, como Neemias focou. Neemias focou naquilo que o Senhor tinha falado para ele, Deus tinha confirmado através do rei, que era a reconstrução dos muros. Então, lidar com má notícias. Como que eu lido com má notícias? Oração. Choro. Pode chorar. Eu também choro. E eu sei que você também chora. Choro. Lamento, mas de joelho no chão, reconhecendo quem Deus é. Reconhecendo a nossa impotência, a nossa pequenez. Lidar com as más notícias. No segundo capítulo do empreendimento, lidar com os opositores. Como lidar com os opositores? Apontando para Deus, a obra pertence a Ele. Tem uma música que diz:
não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar não é soltar as ferramentas. Descansar é trabalhar, certo de que aquela obra, o grande trabalho daquela obra, pertence ao Senhor. Assim a gente lida com os nossos opositores. Segundo, a disposição constante do trabalho. E terceiro, que nós vimos, é foco na obra que o Senhor confirmou em nosso coração. Aí, meus irmãos, para a gente concluir sobre lidar com os opositores, fica assim, claro, e fica leve para Neemias fazer uma oração chamada oração imprecatória. Que lá no capítulo 4, agora o dever de casa, tá bom? Vocês fazerem essa reflexão do capítulo 4, quando Neemias vai dizer: ouve, Senhor, a nossa súplica, caia sobre a cabeça deles as ameaças que eles estão fazendo contra nós. Que eles, Senhor, no capítulo 4, versículo 4, que eles, Senhor, sejam um despojo em terra de cativeiro. Não encubra, Senhor, no versículo 5 do capítulo 4, a iniquidade, nem risque diante de ti o seu pecado, porque eles provocaram a tua ira. Meus irmãos, Neemias aqui está se opondo à graça? Não. Neemias não conhece a graça? Não, porque ele conhece. Ele foi perdoado, ele foi alcançado. A graça percorre todo o Antigo Testamento. Mas o que Neemias está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, esses inimigos não são meus inimigos. Esses inimigos são inimigos do Senhor. Porque eles estão se levantando contra a obra do Senhor. Eles estão se levantando contra a cidade do Senhor. Eles estão se levantando contra o povo do Senhor. Não partiu de mim reconstruir Jerusalém. Partiu do Senhor. É o Senhor que está agindo no meu coração. Então, Senhor, eles estão levantando a tua ira. E, meus irmãos, um outro momento que acontece isso de levantar, a ira do Senhor, é quando Samuel toma as dores, porque o povo quer um rei, e Samuel vai reclamar, dizer: Senhor, eles querem um rei. E Deus diz o que para Samuel? Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Neemias aqui faz o contrário. Não é contra mim que eles estão se opondo, eles estão se opondo contra o Senhor. E aí então, a gente sabe que Deus é um Deus zeloso, porque lá em Naum, capítulo 1, versículo 2 diz o Senhor, é zeloso, o Senhor é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. E o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O que cabe a nós agora então? Sabe o que nos cabe? Trabalhar em paz, servir a Deus em paz, dispor o coração em paz. Porque quem vai lidar com os opositores não somos nós. Quem lidará com os opositores do reino, quem lidará com os opositores da igreja, quem lidará com os opositores do evangelho, será o próprio Senhor, Deus zeloso e vingador. A vingança não nos pertence. Não precisaremos levantar a espada, assim como Josafá, lá em 2 Crônicas capítulo 20, não precisou levantar a espada. Nós levantaremos sim a nossa voz para a proclamação do evangelho. Levantaremos sim os nossos olhos para olhar os campos que estão verdejantes. Mas a boa obra pertence ao Senhor. O bom êxito pertence ao Senhor. Nós trabalharemos, nós focaremos, e quanto às más notícias, oraremos, reconhecendo que Ele é soberano sobre tudo. Soberano sobre tudo. Empreendimento gera desconforto. Empreendimento gera preocupação. Empreendimento é correr o risco de lidar com oposição. Empreendimento é correr o risco de lidar com más notícias. Mas, meus irmãos, servir ao Senhor é o risco, o melhor de todos os riscos, experimentar a sua graça, experimentar o seu poder, experimentar a sua glória. Quando nós olhamos para Jesus, e Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está mostrando a sua humanidade, que não quer morrer. Mas ele diz: mas não faça a mim, faça a sua vontade. Jesus está dizendo:
A vontade é do Senhor, a obra é do Senhor. Nesse momento agora eu sou um instrumento da sua obra de graça sobre o pecador. É uma relação de confiança, de confiança. E Jesus experimenta sim o sofrimento, Jesus experimenta a morte, mas Jesus vai experimentar a boa obra que pertence ao Senhor e a vitória sobre a morte. Jesus vai experimentar a obra que Deus começou de salvação. E essa obra inclui sim a morte, inclui o sofrimento, inclui o Hades, mas essa obra inclui a concretização da obra, que é o quê? A ressurreição, a vitória sobre as trevas e a salvação dos eleitos do Senhor. É nisso que nós confiamos. Por isso vamos servir ao Senhor assim, confiantes na oração, adorando, confiantes em que o Senhor lida com os nossos opositores, descansando, trabalhando em paz, porque aquele que começou a boa obra, ele há de concluir. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, graça te damos porque somos privilegiados em ser chamados, ó Deus, para a obra que o Senhor tem a realizar todos os dias na expansão do teu reino, na expansão do Evangelho. Ó Deus, nós adoramos o Senhor e reconhecemos a tua grandeza. Nos faz, Senhor, exercitar a adoração nos momentos em que as más notícias chegarem. Nos faz, Senhor, também ter um coração quebrantado diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas e erros. E, Senhor Deus, nos faz, no tempo dos opositores, não focar os opositores, mas focar o Senhor, lembrando que a obra é do Senhor, o bom êxito é do Senhor, lembrando que nós somos apenas cooperadores, e lembrando, Senhor Deus, lembrando que precisamos focar naquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, apenas isso, para vislumbrarmos a glória do Senhor. Não nos permita, Senhor, desanimar na tua obra. Acende em nós, reacende e faz arder em nós a chama, Senhor Deus, a chama da servidão, a chama do servo disposto a servir e que se alegra, Senhor Deus, na obra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez, obrigado. Pastor Albert, obrigado pelo privilégio desse convite. Que Deus abençoe a amada igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, não é verdade? Fiquei atentamente ouvindo a reflexão, a mensagem do Senhor e nesse final de mensagem, nesse final de culto, a pergunta que eu tenho é a mesma do pregador. Qual é o teu empreendimento? É a tua família? São os teus negócios? São os seus estudos? É a expectativa que você construiu em relação à sua vida e que tais expectativas, por conta dessa pandemia, por conta do tempo que estamos vivendo, desde da metade de março, foi frustrada. Qual é o teu empreendimento? Quais são as razões das tuas lágrimas? Você confessou já o teu pecado, já se colocou diante do Senhor e já se encheu do Espírito Santo pedindo para que você possa honrar o nome do Senhor naquilo que Ele propôs no seu coração, mantendo o foco naquilo que Ele te disse? De verdade, nós estamos debaixo do senhorio daquele que é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Portanto, que os nossos pés não vacilem, que a nossa fé não oscile e que possamos não dar espaço aos nossos opositores. Reconheça-os e às vezes lembre-se que você mesmo é a grande oposição daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós temos infelizmente essa capacidade de autossabotagem. Não sabote o que a graça de Deus está fazendo na sua vida. Não dê ouvidos aos opositores, mas trabalhe na força e na graça que o Senhor te concede.
Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelos teus projetos, eu quero orar pelos teus empreendimentos nesse momento. Não como empreendimentos próprios, mas como propósitos que Deus colocou, plantou no seu coração, no nosso coração, a fim de que possamos caminhar e não ceder às oposições, não ceder aos falatórios, mas que a palavra de Deus, a voz de Deus, seja a única a ecoar e a trazer paz ao coração de cada um de nós, enquanto labutamos, enquanto trabalhamos, enquanto fazemos a sua vontade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar nesse sentido? Senhor, louvado seja o teu nome pela história do passado, que nos inspira a vivermos a nossa própria história no presente e no futuro. Que, na verdade, Senhor Deus, é a tua história sendo escrita por nosso intermédio ou usando nossas vidas, nossos contextos. Então eu quero te pedir, Senhor Deus, abençoe-nos para que possamos perseverar, para que possamos permanecer, para que possamos continuar mantendo foco, com olhos e ouvidos atentos àquilo que o Senhor diz, e não dando, Senhor Deus, ouvidos a vozes estranhas e nem a nossa própria voz, que muitas vezes destoa da tua voz. Senhor Deus, visita essa casa, visita esse empreendimento, Senhor Deus, na vida, na família, nos negócios, na casa de cada um dos teus filhos e filhas que estão acompanhando nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, traz a tua confirmação e assim glorifica o teu nome. Repreenda o mal, Senhor Deus, mas que nós não venhamos dar ouvidos àquilo que não procede do Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Eu gostaria que você investisse um tempo, a gente está terminando, nos encaminhando para o término da nossa celebração, mas eu gostaria que você investisse um pouco de tempo para ver o aviso que a gente vai dar agora. A partir de hoje a gente vai comunicar sempre algumas coisas que têm acontecido em nossa comunidade, em nossa igreja, em áreas da nossa igreja. E hoje a gente vai inaugurar isso falando com um pouco mais de detalhes o que tem acontecido na área infantil, no trabalho que nós temos realizado com as crianças. Dá uma olhadinha e aqui depois a gente volta para impetrar a bênção sobre as nossas vidas. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana e eu vim mostrar para vocês um pouco do que tem acontecido no nosso departamento infantil, Vila das Crianças. No mês de junho e julho, estamos aprendendo sobre o Espírito Santo de Deus e a ação dele em nós através do fruto do Espírito. Para esses aprendizados ficarem ainda mais interativos e divertidos, fizemos um jogo com as nossas crianças, o Jogo da Vila, que propunham missões para que as crianças, de uma forma lúdica, estivessem mais próximas de Deus e uma das outras. A nossa primeira missão vai a nossa segunda missão. E a nossa terceira missão é sobre... Vamos para a nossa última missão. Esse jogo foi um sucesso. As crianças descobriram coisas novas uns sobre os outros. Lasanha, Charlene gosta de comer lasanha. Aprenderam a música nova da série. Força Deus, dá-me tua voz tocar. Vencer o meu pecado, lutar contra todo mal. Para vencer o meu pecado e lutar contra todo mal. Memorizaram o versículo do mês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. E ainda fizeram um amigo secreto desenho e compartilharam isso. Foi muito legal. A equipe do Vila das Crianças continua trabalhando bastante para que o Evangelho seja relevante na vida das nossas crianças.
Agradecemos a participação de todas as famílias. Nós, igreja e famílias, juntos somos grandes influências na vida das nossas crianças. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais, através do YouTube e do Instagram. Valeu, galera! Fiquem com Deus! Tchau. Que legal, né? Veja o que a graça de Deus está fazendo. Esses são empreendimentos do Senhor e para o Senhor, para o seu reino, para que as nossas crianças cresçam sabendo quem é Deus de verdade. Então, pai, mãe, avó, avô, tio, tia, cuide das nossas crianças e se aplique a ensiná-las a palavra e a torná-las verdadeiras discípulas ou discípulos do Senhor Jesus. Eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia, quero agradecer mais uma vez a sua presença com a gente. E agora eu gostaria de impetrar a bênção, encerrando este tempo. Espero contar com você no próximo domingo. Temos novidades para o próximo domingo e desde já que você possa ter uma semana muito abençoada. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação e o poder do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, esteja com toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana.